E aí, povo de Deus, sejam bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje nós iremos ler aí 1 Reis, capítulo 7, capítulo 8. Eliseu antevê fartura. Eliseu respondeu: escuta a palavra de Yahvé. Assim diz o Senhor: amanhã, por essas horas, na estrada de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Há um tempo atrás, teve uma fome, né? Onde as coisas estavam muito caras. Eu já gravei esse vídeo. Tá um pouquinho para trás. Não sei se foi aqui. Tá aqui um pouquinho para trás. Olha lá, multiplicação do azeite. Comida envenenada por aqui. Então, agora começa a se normalizar as coisas. Ó, o escudeiro em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor mandasse abrir as comportas do céu, será que essa profecia poderia se tornar realidade? Entretanto, Eliseu advertiu: tu o verás com teus próprios olhos, contudo dessa fartura não comerás. Os leprosos se fartam primeiro. Essa história aqui é interessante. À porta da cidade estavam 4 leprosos, os quais disseram entre si: por que ficarmos aqui à espera da morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos lá, porque a fome reina lá dentro. Se ficarmos aqui, morreremos da mesma forma. Vamo-nos, pois, e passemos para o acampamento dos arameus, a fim de nos rendermos. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, morreremos. Assim que a noite caiu, eles se dirigiram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às proximidades do acampamento, observaram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que comentaram uns com os outros: o rei de Israel deve ter contratado os reis dos hititas, dos egípcios, para marcharem contra nós. Sendo assim, a fim de salvarem as próprias vidas, os sírios fugiram ao anoitecer, abandonando todos os seus pertences, tendas, cavalos, jumentos, deixando o acampamento como estava. Aqueles leprosos, portanto, chegaram às imediações do acampamento e entraram numa tenda. Depois de terem comido e bebido, levaram de lá prata, ouro e vestes, que foram em seguida esconder. Retornaram mais tarde e entraram em outra barraca e tiraram de lá os despojos e igualmente os esconderam. Os leprosos anunciam as boas novas. Então disseram depois entre si: não está certo o que estamos fazendo. Hoje é um dia de boas novas e nós estamos calados. Se esperarmos até raiar o dia de manhã, com certeza algum castigo nos sobrevirá. Vamos, pois, levarmos essa grande notícia ao palácio do rei. Partiram, chamaram os guardas da porta da cidade e lhes anunciaram: fomos ao acampamento dos arameus, sírios, mas não vimos nem ouvimos voz de ninguém, alguma pessoa lá. Apenas encontramos os cavalos e os jumentos atados e as tendas abandonadas. Então os sentinelas da porta gritaram e transmitiram as informações para o interior do palácio do rei. O rei levantou-se durante a noite e, acordando seus conselheiros, lhe comunicaram: vou explicar-vos o que os arameus nos fizeram. Sabendo que estamos sofrendo fome, retiraram-se do acampamento para se esconderem no campo, imaginando consigo: certamente eles virão da cidade, nós os apanharemos vivos e entraremos na cidade. Diante disso, um dos oficiais sugeriu: tomem-se alguns guerreiros e 5 dos cavalos sobreviventes que ainda estão entre nós. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que permanecerem conosco, exatamente como toda essa multidão condenada. Por essa razão,
nós os mandaremos investigar o que aconteceu e veremos o que mais sucederá. Assim tomaram 2 carros de guerra com seus cavalos e o rei os enviou atrás do exército dos arameus, ordenando aos condutores: ide e vede tudo quanto se passou. Eles seguiram as pegadas do exército sírio até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam largado para trás enquanto tratavam de fugir desesperadamente. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. E aconteceu que o preço de uma medida de farinha caiu para o equivalente a uma peça de prata. Assim como 2 medidas de cevada passaram a custar também uma peça de prata, exatamente como o Senhor havia dito. Ora, o rei tinha destacado como sentinela na porta o escudeiro em cujo braço ele se apoiara. No entanto, o povo, ao sair em disparada, o pisoteou lá na porta e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa, né? Ou então, aconteceu a profecia que Eliseu tinha falado com o escudeiro que estava na porta. Aconteceu tudo conforme o homem de Deus havia profetizado diante do rei. Amanhã, por volta destas horas, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada poderão ser compradas por apenas uma peça de prata. O oficial tinha contestado Eliseu, dizendo: ainda que o próprio Yahvé abrisse as janelas do céu, poderia tal predição se cumprir? E o homem de Deus respondeu: tu verás com os teus próprios olhos, contudo de nada comerás. E assim aconteceu, pois o povo o atropelou junto à porta da cidade, e ele morreu ali mesmo. Restaurado os bens da Sunamita. Capítulo 8. Eliseu havia prevenido a mãe do menino, cujo filho ele ressuscitara. Levanta-te, parte com a tua família, e vai morar onde puderes, no exterior. Pois Yahvé determinou para esta terra um tempo de fome que durará 7 anos. A mulher seguiu a orientação do homem de Deus, partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo de 7 anos, ela retornou à terra dos filisteus e foi fazer um pedido ao rei por sua casa e seu terreno. Ora, o rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: conta-me todos os prodígios realizados por Eliseu. Quando Geazi estava justamente contando ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei, a fim de retornar a posse de sua casa e propriedade. Então Geazi exclamou: Senhor meu rei, está aí a mulher, e aí está seu filho que Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido, e ela confirmou todos os fatos. Então o rei mandou que um eunuco o acompanhasse e ordenou a este que lhe seja restituído tudo o que lhe pertence e todos os rendimentos do terreno, desde o dia em que deixou a terra até agora. Eliseu e o rei da Síria. Certa ocasião, Eliseu foi a Damasco. Ben-Hadad, rei da Síria, estava doente. Quando disseram ao rei: o homem de Deus está na cidade. Então o rei ordenou a Azael: toma contigo o presente, vá ao encontro do homem de Deus e consulta ao Senhor por meio dele, para saber se ficarei curado desta enfermidade. Azael partiu ao encontro de Eliseu e levou como presente tudo o que havia de melhor em Damasco. Uma carga de 40 camelos. Veio, pois, à presença dele e disse-lhe: teu filho, Ben-Hadad, rei da Síria, enviou-me para perguntar se ele vai recuperar-se da doença que o aflige. Eliseu lhe respondeu: vai, diz-lhe, certamente tu sararás. Porém, Yahvé também revelou-me que, de fato, ele morrerá. E Eliseu ficou olhando fixamente para Azael, até deixá-lo constrangido. Em seguida, o homem de Deus começou a chorar.
Então lhe questionou Hazael: Por que, meu senhor, está chorando? Eliseu respondeu: Porque sei de todo o mal que farás aos israelitas. Incendiarás suas fortalezas, passará o fio da espada a seus jovens, despedaçará suas cidades e rasgará o ventre das mulheres grávidas. Ao que contestou Hazael: Quem é o teu servo que é apenas um cão para fazer algo tão poderoso? Eliseu respondeu: Yahvé mostrou-me que tu serás rei da Síria. Então Hazael se despediu de Eliseu e voltou ao seu senhor, o qual lhe indagou: O que Eliseu lhe declarou? Ele respondeu: Disse-me que certamente te recuperarás. No dia seguinte, entretanto, Hazael pegou um cobertor, molhou bastante, e com ele sufocou o rei até matá-lo. E assim, Hazael tornou-se rei da Síria. O reinado de Jeorão, rei de Judá. No 5º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, sendo ainda Josafá rei de Judá, Jeorão, seu filho, começou a reinar em Judá. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como a família de Acabe havia procedido, porquanto havia se casado com a filha de Acabe, e praticou o mal e a reprovação aos olhos do Senhor. Contudo, o Senhor não quis destruir Judá por causa de Davi, seu servo, porque havia prometido a ele que manteria para sempre uma chama acesa entre seus descendentes. Durante seu reinado, os edomitas se rebelaram contra o domínio de Judá e proclamaram um rei para si. Por esse motivo, Jeorão atravessou Zair com todos os seus carros de batalha. Lá os guerreiros de Edom cercaram Jeorão e os comandantes dos seus carros de guerra, mas ele os atacou durante a noite e rompeu o cerco inimigo, e seu exército conseguiu bater em retirada para suas tendas. Até esses dias, Edom continua independente de Judá. Nessa mesma época, a cidade de Libna também proclamou sua independência. Os demais atos de Jorão e toda a história que se passou estão escritos no livro das crônicas de Judá. Jorão repousou com seus pais e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi, e seu filho Acasias reinou em seu lugar. O reinado de Acasias, rei de Judá. No 12º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Acasias, filho de Jorão, começou a reinar em Judá. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. O nome de sua mãe era Atalia, neta de Onri, rei de Israel. Ele andou nos caminhos da família de Acabe, e também fez o que é pecado aos olhos de Deus, o Senhor, porquanto casou-se com uma mulher da família de Acabe. Acasias aliou-se a Jorão, filho de Acabe, e partiu para Ramote de Gileade guerrear contra Hazael, rei da Síria, e os sírios feriram Jorão. O rei Jorão retornou a Jezreel para tratar dos seus ferimentos sofridos em Ramote, quando lutou contra Hazael, rei da Síria. Acasias, rei de Judá, foi a Jezreel, visitou Jorão, que se recuperava, de seus ferimentos. E aqui nós finalizamos o capítulo 7 e o capítulo 8 de 2 Reis. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.